Neville Goddard Universo Quântico traz hoje a palestra História da Salvação, Não Secular, de 5 de julho de 1971. Quando abrimos a Bíblia, não estamos olhando para a história secular, mas para a história da salvação. O homem, sem saber disso, interpretou mal a maioria das grandes verdades das Escrituras. São todos mistérios, e esses mistérios não são assuntos que devam ser mantidos em segredo, eles têm um caráter simplesmente misterioso. Pegaremos alguns esta noite e tentaremos juntá-los para você e, em seguida, contaremos minha experiência pessoal que o levará à sua própria conclusão. Você pode negar, mas eles deixarão que você chegue à sua própria conclusão. Eles lhe perguntaram: qual é o primeiro e maior mandamento? E ele disse: este é o primeiro mandamento, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A segunda é esta: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Eles perguntaram-lhe agora sobre adultério, casamento e divórcio. Então ele volta ao livro de Gênesis, capítulo 2, a respeito do homem e da mulher, e ele pega a história e diz: o homem deixa pai e mãe e se apega à sua mulher, e eles se tornam um. Afirma-se. E eles se tornam um. Os dois se tornam um. Esta é a aritmética de Deus. 1 mais 1 é igual a 1. Neste nível é igual a 2, mas de quem ele está falando? Ele acabou de declarar o primeiro mandamento: só existe Deus. Não há nada além de Deus. Somos informados em Isaías. Seu Criador é seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se o Senhor dos Exércitos é o seu nome e é o seu Criador, e ele é o seu marido, bem, então, ele se apega a você até que você se torne um. Agora somos informados. O que Deus uniu não o separe o homem. Bem, o homem faz todos os esforços do mundo para separar o homem de Deus. Falamos de Deus como outro. Não temos consciência do fato de que somos um, e de que cada padre, rabino e outros ministros do mundo ensinam sobre outro, portanto, não existe ninguém. Ele está nos dizendo que Deus, nosso Criador, é nosso marido. Bem, se o nosso marido deixa tudo e se apega a nós e nos tornamos um. Ele disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Não tem nada a ver com o relacionamento terreno entre homem e mulher. Seu verdadeiro Criador é Deus, e Deus é seu marido. Você se tornará um. Isto eu lhe digo por experiência própria. O Salmo 87, e há apenas 7 versículos. Um salmo dos filhos de Corá. Uma canção. No Monte Santo está a cidade que ele fundou. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas sobre você, ó cidade de Deus. Selá. Entre aqueles que me conhecem menciono Raabe e Babilônia, eis que Filistia e Tiro, com a Etiópia, e este nasceu lá, dizem. E de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, pois o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor registra como registra os povos. Este nasceu ali. Selá. Cantores e dançarinos dizem: todas as minhas fontes estão em você. Isso lhe dará uma imagem clara e maravilhosa disso. Tomemos agora desta forma. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Agora somos informados de que Davi tomou a fortaleza de Sião e a renomeou como cidade de Davi. Dizem-nos que a cidade de David é agora chamada de cidade de Deus. E somos informados neste Salmo 87 que o Senhor ama Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Salmo 87 versículo 2. Sião, Belém, cidade de Deus, cidade de Davi, Jerusalém são termos sinônimos. Ele ama a todos mais, e esta cidade, e do que todas as moradas de Jacó.
Somos informados de que Jacó recebeu esse nome primeiro por disputar com seu irmão, e depois o chamaram de suplantador. Ele brigou com o sogro e venceu. Com todos com quem lutou, ele venceu. E finalmente ele lutou com Deus, como você lê no capítulo 32 de Gênesis, e quando no final ele não cedeu, o Senhor mudou seu nome para Israel e do homem exterior para o homem interior. Israel significa simplesmente o homem que governa como Deus. Em outras palavras, Deus governa e Deus ordena. Jacó, agora, é uma pessoa completamente transformada, então ele prefere as portas de Sião a todas as moradas de Jacó, o materialista bem-sucedido e o homem exterior bem-sucedido, com todas as grandes realizações do homem, mais o que o homem realizou. Ele prefere as portas de Sião a todas as moradas de Jacó. Agora, onde ele está enterrado? Bem, ele está enterrado na cidade de David. Já foi chamado de Sião. Dizem-nos que ele tomou Sião subindo pelo poço. Ele subiu o poço, parecia inexpugnável. E ele conquistou Sião e a renomeou como cidade de Davi. É onde ele está enterrado. E a cidade de Davi é uma com Belém, e estas duas são uma com Jerusalém, e as três são a cidade de Deus, então aqui é uma. Onde Cristo Jesus está enterrado? Enterrado em Jerusalém. Enterrado no Gólgota. É onde Davi está enterrado. Mas Davi disse: Você não deixaria minha alma no inferno e prometeu que não deixaria minha alma ver a destruição. Você encontra isso no Salmo 16. Aqui, enterrado no crânio do homem, está Davi. Tudo o que é dito de Davi no Antigo Testamento é dito de Jesus Cristo no Novo. O Salmo 89 usa as palavras de Davi, de meu escolhido, meu servo, o primogênito, teu ungido. Todos esses são termos usados para Jesus Cristo no Novo Testamento. No último livro, Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o governante de todos os reis da terra, todas as declarações são ditas sobre Davi. Farei dele uma testemunha para todos os povos, como nos é dito no capítulo 55 de Isaías. Farei de David a testemunha de todo o povo. Somos informados, e ele é o primogênito. Bem, aqui vemos no Antigo Testamento, que é simplesmente um esboço de um prenúncio completo do que vai acontecer no homem. Quando se trata realmente de realização no homem, eles não o chamam mais de Davi, eles falam dele então como Jesus, o Cristo. Então, aqui ele é chamado de o escolhido. Se ele é o Cristo de Deus, seu escolhido, salve-se a si mesmo. Que você leu no capítulo 23 de Lucas, quando ele está pendurado na cruz, e os magos dizem: Ele salvou outros. Deixe-o salvar a si mesmo. Se ele é o Cristo de Deus, seu escolhido, então deixe-o salvar a si mesmo. Ele é chamado de seu escolhido. Ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Agora, vejamos o que o Salmo 87 nos diz. Existem apenas 7 versos. Ele nos fala desta montanha fantástica que foi estabelecida por Deus. Depois ele nos diz que Deus registra como registra os povos, e diz, este é aquele nasceram nela, ou seja, Sião, ou seja, o lugar onde Davi foi sepultado. E ele segue em frente, chamando as pessoas para serem despertadas, todas enterradas naquele estado. Quando estive na presença do Senhor ressuscitado, depois de ter visto o meu anjo, sendo riscado o meu nome, olhe para mim e para o livro e depois é só verificar o nome e o nome registrado e que está lá no livro. Esta é a hora agora. Então, estando em sua presença e respondendo às suas perguntas como ele esperava, que o amor é a maior coisa do mundo, ele me abraçou. E os dois se tornaram um. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. A partir desse momento, não somos dois. Eu tinha ido me prostituir. Eu tinha me prostituído, acreditando em poderes fora de Deus, e acreditando nisso, naquilo e naquilo, e então, naquele momento, os dois se tornaram um. E se hoje alguém tem medo de mim, como alguns dizem que tem, é só porque tem medo de acreditar no que ensino.
Eles não desejam desistir de um Deus fora deles. Eles estão fazendo o papel de prostitutas, embora sejam virgens. Se eles nunca conheceram um homem, e se um homem nunca conheceu uma mulher e nunca conheceu qualquer ato sexual, mas acredita num Deus externo a si mesmo, ele ou ela está fazendo o papel de prostituta. Você pode estar casado esta noite e estar correndo por todo o mundo, e seja homem ou mulher, mas se você acredita no único Deus, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, e não teria nada a ver fazer com suas atividades sexuais fora do seu chamado acordo terreno. Não tem nada a ver com isso. Então, não deixe ninguém separá-lo daquilo a que você está unido. Você se uniu a Deus se for fiel a esse único Deus. Qual é o nome dele? Eu sou. Não existe outro Deus. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Isso significa violência destrutiva. E você primeiro aparece assim. E é uma violência destrutiva, vem no terremoto, no vulcão, na tempestade, tudo. Parece que você é apenas pura violência. Não lhes apareci pelo meu nome, o Senhor. Ele aparece primeiro com esse nome a Moisés, mas não apareceu a Moisés como pai, como amor. Isso acontece no final. Quando os dois se tornam um, você está unido ao amor de amor infinito, e nenhuma pessoa no mundo poderá divorciá-lo dessa união. Esta é a aritmética de Deus. 1 mais 1 é igual a 1. Então, no final, só existe um. Só existe Deus. Compare tudo isso a um cérebro infinito, e a Deus, o sonhador, e a nós, as células cerebrais na mente do sonhador. E ele nos desperta, um por um, e então nos unimos e nos tornamos o sonhador. Todos se tornam então aquele sonhador único que é Deus, pois só existe Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. E não deixe ninguém mudar isso de você e fazer você vê-lo como algo diferente do seu eu. Quando ele chama Davi é porque ele primeiro desperta. Ele prometeu a Davi que não deixaria sua alma no inferno e ele não deixaria sua alma ver a destruição. E de repente está dentro de você, no seu próprio crânio. E a explosão acontece, e aqui está David. Então, você cumpriu sua promessa. Fiz uma aliança eterna com Davi, meu amor inabalável por ele. E assim, ele cumpriu sua promessa e exaltou Davi, o filho. E quando ele o levanta, é porque ele primeiro te chamou e te uniu com ele mesmo, e você é um com Deus, não há dois agora. Os dois se tornam um. Agora Davi ressuscitará, porque é teu filho, porque é filho de Deus. Então, Davi se levanta porque você está unido ao Senhor, e ninguém pode separar vocês dois, porque vocês não são mais dois. Você é um. Então, esta é a história das Escrituras, um ser, e tudo isso está disperso, embora faça parte do cérebro de Deus. E um conjunto após o outro desperta. À medida que desperta, nos tornamos um com o sonhador, e então, porque ele é pai, o filho deve aparecer. E o filho te chama de pai. Então você sabe quem você é. Então, quando solicitado a nomear o primeiro e maior mandamento, ele o cita no capítulo 6 de Deuteronômio. Ele está apenas cumprindo o que predisse. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Agora, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. E agora um segundo lhe dou, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele pega 613 mandamentos, 248 positivos e 365 negativos, e os reduz a 2 positivos e apenas 2 mandamentos. E os dois são realmente um, pois se você ama o seu próximo como a si mesmo, você está admitindo que é um. Pois ele, se ainda não despertou, despertará e será o pai do seu filho. E se ele é o pai do seu filho, então ele tem que ser você. Então, no final, só existe Deus, e nada além de Deus. Então, os sofrimentos são simplesmente por causa do nosso afastamento de Deus.
Colocamos nossa fé em nossas ações e títulos, em nossa posição social, em nosso tudo, menos em ser aquele cujo nome realmente levamos. Seu nome é Eu Sou. E antes de dizer Eu sou Neville, eu disse Eu sou. Eu sou, então eu digo, Neville. Você diz, em que nacionalidade? Eu digo. Primeiro sou americano. Você diz. Bem, que raça? Bem, fui ensinado a acreditar que sou caucasiano, então eu sou primeiro, depois caucasiano. E aquele que disse. Eu sou isso, ele disse. Eu sou primeiro. Existe o mesmo nome. E no final, ele não terá ninguém além de Davi como filho. E vou te contar, independente da pigmentação da pele, Davi é loiro. Eu não me importo com qual pai e quão negro ele é hoje, quão moreno ele tem hoje, e quando ele realmente se tornar um com Deus, seu filho será o loiro, de olhos azuis, adorável e ruivo descrito no livro. Livro de Samuel. Não é dito dele. Escolhi um da casa. Vá vê-lo. E então marchem diante dele os filhos. Esses são todos seus filhos? E ele disse. Temos um sobrando, o mais novo. Não ficaremos sentados até que você o busque. Então, eles vão e o trazem porque ele estava, agora, alimentando as ovelhas e alimentando o rebanho. Então, eles o trouxeram e a voz de Deus disse a Samuel. Este é ele. Levante-se e unja-o. Ele é chamado de ungido do Senhor. E o nome do pai dele, e basicamente, e é Eu Sou, ou é isso que significa. O filho de Jessé, e Jessé é Eu Sou, e esse é o nome de Deus. Primeiro, ele é o escolhido, agora ele é o ungido do Senhor. Tudo isso é profético. E de repente isso acontece. Então, o que digo de Jesus Cristo, e tudo é dito de Davi, portanto o que é dito de Jesus Cristo nada mais é do que uma reinterpretação cristológica da história de Davi. É tudo verdade, mas torna-se vivo naquele, e então você não se chama de Cristo. Você não se chama de nada, mas chama Davi, Davi. Você ainda é João, mas sabe quem você é, porque se Deus é o pai de Davi, e você não tem dúvidas quanto ao seu relacionamento, então você é Deus. E você não usa a palavra Cristo. Você não usa a palavra Jesus. Simplesmente, você é Deus e Davi é seu filho, e essa é a história. Mas o homem foi divorciado deste conhecimento, e todos os sacerdotes do mundo ainda mantêm o homem separado, ensinando o que ensinam. Chegará o dia em que eles não serão capazes de separá-los daquele com quem vocês estão unidos e se tornaram um. Os dois se tornam um. Que, portanto, ninguém separe o que Deus uniu. E ele une você a ele mesmo, e porque ele é o pai de Davi, você tem que ser o pai de Davi. Mas, a menos que você realmente acredite que Deus é sua maravilhosa imaginação humana, e que todas as coisas existem em sua imaginação, e que todas as coisas existem em Deus, você ainda estará adorando um Deus fora de você mesmo, e você foi separado de seu cônjuge, por causa de seu Criador. É o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, qualquer pessoa neste mundo que vê algo diferente de Deus como marido, e não apenas marido, mas um com ele, e seja você homem ou mulher, e você pode recorrer a outra fonte para seu suprimento, e outra fonte para seu poder, então você não conhece o ser que você realmente é. Mas chegará o dia em que você será chamado, e o Senhor registra, e o povo como ele o registra. Ele dirá: Este e aquele nasceram nela. Agora, dão-lhe o feminino, e nasceu nela, então Sião se torna mãe, pois é sepultado um homem, que na verdade é um túmulo. A tumba se torna o útero, e desse útero você nascerá. Então, Sião, que é Belém, contém tudo, e todos sairão de Belém. Ele nasceu em Belém. Quem nasce? Deus é. Então, onde Davi está sepultado, o Pai está sepultado.
Então, o próprio Deus entra pela porta da morte com aqueles que entram, e ele se deita na sepultura com aqueles que entram, e então quando você acordar depois de ter este sonho e as visões da eternidade, você verá a vestimenta que a mulher teci para ti, e esta vestimenta indicando o corpo físico. Você sai disso completamente, nasce e é um com Deus. E o símbolo da sua união com Deus é a criança. E a confirmação de que você é Deus vem como Davi. Ele é o Filho de Deus e é seu filho. Não há qualquer perturbação quanto a esta convicção. Além de qualquer convicção que você tenha neste mundo, nenhum homem poderia perturbar isso. Você é o pai de Davi e ele é o Filho de Deus. Então, o que é dito de Jesus Cristo como o Filho de Deus, foi dito primeiro de Davi. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Então, aqui tudo se desenrola no homem, e se desenrolará em todos, ou faltará uma célula cerebral, e não pode faltar. É um cérebro infinito que de fato penetramos pelo ser infinito que foi o amor. Mas ele apareceu pela primeira vez como violência destrutiva. Todos parecem pensar que Deus é vil, e ele permite que isso aconteça, que aconteça aquilo, que aconteça o outro. Ele sempre aparece primeiro para Abraão, Isaque e Jacó como uma violência destrutiva, chamada El Shaddai. El Shaddai significa simplesmente Deus Todo-Poderoso, e você só o vê à luz do poder, de poder absoluto. Então, sempre que ele aparecer no homem, talvez a primeira aparição daquele homem para aqueles que o amam e que o seguem, será como puro poder, mas com o tempo, eles o verão como amor infinito, de amor infinito. Então, esta noite, pegue as passagens que citei e leia-os com atenção e veja como todos eles se encaixam como um grande quebra-cabeça. Todo o Antigo Testamento é simplesmente um prenúncio, é uma profecia, um projeto. E então, quando isso for cumprido no homem no Novo Testamento, aquele que foi chamado de Davi, o Messias agora é chamado de Jesus Cristo. Ele foi chamado de Filho de Deus, Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus. Ele foi chamado de primogênito, Jesus Cristo é chamado de primogênito. Ele é chamado de Rei dos Reis, Jesus Cristo é chamado de Rei dos Reis. E você encontrará todos os paralelos, mas aqui está um prenúncio, e aqui está uma realização. Assim, no Novo Testamento, o Antigo se cumpre, e chamamos aquele que antes era chamado de Davi, o filho de Jessé, e agora o chamamos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra Jessé significa Deus. Significa eu sou e Deus significa simplesmente eu sou. Então, tudo se desenrola dentro de um homem, e posso lhe dizer, tudo sai do crânio do homem. As caveiras que temos aqui neste mundo são apenas sombras daquela caveira imortal que você ocupa. Mas porque só pode haver um, você não será menos do que qualquer ser que o precedeu no despertar, porque quem o precedeu é um com Deus, e Deus é um, e seu nome é um. Portanto, você não pode ser menos ou mais que Deus, e assim, quando vocês estão unidos, 1 mais 1 é igual a 1. Neste mundo é igual a 2, e essa é a divisão. Esse é o conflito. Mas na aritmética de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. E assim, sempre que você estiver na presença do amor infinito, você responderá corretamente. Você foi divinamente inspirado. Você não precisa hesitar nem por um segundo. Você dirá isso, e ao dizê-lo, você será abraçado, e ao ser abraçado, você será fundido, e ao ser fundido, você estará unido ao Senhor. E aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então, um só corpo, um só espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então, aqui está uma fraternidade infinita que juntos formam Deus Pai. E como Pai, deve haver um Filho, e o Filho é Davi. E Davi é o símbolo da humanidade. Então, tudo sai, e aquele ser perfeito está diante de você, e aqui está ele e Davi. Uma amiga minha, e ela não está aqui esta noite, ela me escreveu uma carta muito doce na semana passada. Ela disse: eu tive um sonho ou uma visão. Foi muito vívido. Eu vi uma mulher que tinha 12 filhas.
Na visão, ou sonho, eu sabia o nome de cada um. 11 delas nasceram mutiladas, e falta um pé, falta um braço, e falta alguma coisa, mas uma nasceu perfeita, e ela era virgem e deu à luz um filho. O nome dela era Glória. Mas o tempo todo eu estava pensando em Maria, e pois ela foi criada como católica e criada na tradição, ela estava pensando em Maria, mas seu nome era Glória, e que é o próprio Deus, como dissemos na segunda-feira passada. Eu vou faz com que a minha glória passe diante de ti quando eu passar, e portanto minha glória e eu são sinônimos. Então, o nome dela era Glória e ela era perfeita. E todo mundo queria saber quem era o pai do filho dela. E todas as pessoas da cidade tentaram. Ela disse: eu sabia disso, e ela, e Glória, ela sabia disso. Mas não contamos, porque eles não nos perguntaram. E então alguém disse: Davi é o pai da criança. Então alguém se adiantou e bateu-lhe na cabeça e derrubou-o, e outros vieram com facas, e ele simplesmente gritou por causa do golpe, e das 2 facas que lhe perfuraram. E então ela acordou e se perguntou: o que diabos poderia ser isso? Porque não consigo conceber em minha mente racional que algum dia eu iria querer matar Davi. Bem, todos os sonhos são egocêntricos, todos os sonhos. Você é o sonhador, e o sonhador é Deus. Está lhe contando uma história. É uma história gloriosa que foi revelada a ela. Aqui, 12 significa ordem governamental na terra ou no céu, mas é ordem. Aqui está aquela agora, e seu nome é Glória, e ela dá à luz um filho, e ninguém conhece o pai. A busca de todos neste mundo é pelo pai e encontrar a identidade do pai. E eles matariam o filho e o único que poderia revelar o pai. Pois ninguém neste mundo jamais irá revelar você como pai, e minhas palavras não podem transmitir a convicção necessária para revelá-lo. É preciso o próprio David para revelá-lo. Eu poderia lhe dizer de agora até o fim dos tempos que você é o pai de Davi, mas até que a experiência real seja vivida por você, você não poderá ter essa certeza. Então aqui está a destruição que ainda é o velho hábito que clama para destruir. É por isso que eu disse anteriormente. Por que as pessoas me temem? Ela me temeu muito recentemente e me considerou mal, porque eles temem que possam acreditar em mim. Então, no sonho que se seguiu há apenas alguns dias, a multidão chamou as pessoas da cidade, bateu-lhe na cabeça e deixou-o gelado, e então ele gritou por causa da dor. E quando ele gritou por causa da dureza das facas que o atingiram, ela se perguntou: por que eu deveria? A mente racional? Não, a mente racional não iria querer destruir Davi. Mas ela não está lidando com a mente racional. Ela está lidando com algo profundo dentro dela que foi plantado nela desde a infância. É difícil superar equívocos pré-fabricados sobre o grande mistério de Cristo. Mas eu te digo, ele é Davi, e você é o pai de Davi e, portanto, você é Deus. Então, quem é o pai? Deus é o pai. Mas quem eles matam? Eles matam o filho. O pai é invisível. Eles não matam o pai. Eles sempre matam o filho. Então eles tentam apagar o filho, e isso nos é contado na grande profecia ou na parábola, devo dizer, e quando eles mataram todos os servos que vieram, um após o outro, então ele enviou seu filho. E eles pegaram o filho e disseram: ele é o herdeiro. Se o matarmos, ficamos com o espólio, então matam o filho. E o que então ele perguntou quando o pai e o próprio rei chegasse, o que ele faria com esses servos, porque eles não podem matar o pai. O pai é invisível, tornado conhecido apenas pelo filho. Então, eles não o mataram. A tentativa de matá-lo foi feita, mas não o mataram. Mas deu um belo passo na direção certa, no que diz respeito a esta senhora, porque há apenas algumas semanas ela se voltou completamente contra o orador por causa de alguma coisa, de uma perturbação que deve afetar todos nós da casa, e tornei-me, aos olhos dela, uma pessoa má e um espírito maligno, um anticristo. Bem, sim, sou completamente anticristo, pois o mundo aceita Cristo.
Fui enviado para atrair o verdadeiro Cristo. E eu vou te contar quem ele é. Eu já te disse quem ele é. Então, tudo o que eu disse sobre Davi e leia no Novo Testamento e é dito sobre Jesus Cristo. O que ele disse? Eu vim apenas para cumprir as Escrituras. Então, que ser estou realizando? Bem, foi dito sobre Davi que ele era o primogênito. Agora está dito de mim, mas deve ser Davi quem estou cumprindo. Foi dito sobre ele. Ele é meu escolhido? Isso é dito de mim. Eu sou o escolhido. Foi dito sobre ele que ele é o ungido do Senhor. Pois bem, minhas primeiras palavras em Lucas, depois da tentação, dele entra na sinagoga como era costume no sábado, e lhe entregaram um livro, e quando ele abriu na página chamada 61 de Isaías, ele começou a lê-lo. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu. Para ungir. Eles ungiram Davi, e ao ungirem Davi, o que disseram? Leia no capítulo 16 de Samuel. E assim o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi daquele momento em diante. Ele está citando o capítulo 61 de Isaías, mas é Davi, que precede o capítulo 61 de Isaías, e eles ficaram sob as ordens do Senhor, e vieram até Davi, e então Samuel se voltou para o pai, Jessé. Estes são seus únicos filhos? Ele disse. Não, lá está o mais novo, mas o mais novo está cuidando das ovelhas. Traga-o para dentro. Então o Senhor falou. Este é ele. Levante-se e unja-o. E então Samuel pegou o óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi daquele momento em diante. Assim, no Novo Testamento, no livro de Lucas, quando ele realmente começou o ministério, como foi dito, e ele saiu do deserto onde ignorou todas as tentações e serviria somente a Deus. Então ele pegou o livro, abriu-o e disse: O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ele me ungiu. É assim que ele começa o seu ministério, que na verdade, citando as palavras ditas de David no capítulo 16 de Samuel e Samuel. E você aceita todas as reivindicações feitas a ele e o Rei dos Reis, eles disseram isso de Davi. Ele era o pastor, eles disseram isso de Davi. Ele é meu pastor. E agora tudo está cumprido, e o único que está diante de vocês, e ele não se chama Jesus Cristo, eu lhes digo. Você é o Senhor Cristo Jesus, que é Deus desperto em você, mas porque ele é pai, há um filho, e o filho continua sendo Davi. Então David te chama de pai. E você sabe que é o pai dele e sabe que ele é seu filho. Não há qualquer incerteza entre você e seu filho. Esse relacionamento é para sempre. Então, ele acorda célula após célula após célula. É apenas ele mesmo. Deus está despertando e não há nada além de Deus. Então, no final, somos todos Deus. Mas é preciso que todos nós, completamente despertos, sejamos Deus Pai. Agora você se debruça sobre essas passagens e tenta juntá-las, e pegue o que eu lhe contei sobre minha própria experiência diante do Senhor ressuscitado, de amor infinito. E aqui nos tornamos um. Éramos dois. Eu fiquei diante dele. Eu era um e ele era um. Então eu lhe respondi corretamente. Amor. Quando ele disse: Qual é a melhor coisa do mundo? Eu disse: amor. E o amor me abraçou e nos fundimos. Deixamos de ser dois, nós somos um. E agora, quando ele me envia ao mundo, quem me vê, vê aquele que me enviou, se você me vê. Então você o vê. Mas se não o virem, expulsarão vocês das sinagogas. Naquela época eram chamadas de sinagogas, hoje são chamadas de igrejas e locais de culto. Eles vão te expulsar, excomungar você. Na verdade, eles vão te matar e pensar que estão prestando um serviço a Deus, porque eles não conhecem nem meu Pai nem a mim. Se conhecessem meu Pai, me conheceriam, pois aquele que me enviou nunca me abandonou. E se você me ver, verá meu Pai.
Mas você não pode ver meu Pai através desta vestimenta de carne e sangue. Portanto, você não pode me ver, porque somos um. Agora, vamos entrar no silêncio. Seguindo o silêncio. Agora, alguma dúvida, por favor? Pergunta de uma senhora. Você diz que pode nos contar o que temos que vivenciar. O que você recomenda como a forma mais fácil de vivenciar e a técnica, ou a forma como entramos nessa experiência? Neville responde. Essa pergunta foi feita desta maneira nas Escrituras. Senhor, o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Ele disse. Acredite naquele que ele enviou. Pode não parecer racional, pode não parecer nada que você possa usar para o mundo de César, mas acredite naquele que ele enviou. Ele ensina uma lei muito simples sobre como amortecer os golpes e os inevitáveis do mundo de César, que tentarei explicar na segunda-feira. Aspecto disso, mas é secundário a isso. Isto é o importante. Pois se por essa lei você ganhar o mundo, mude tudo, como eu disse esta noite, mas eles usaram palavras das Escrituras, e a menos que você entenda as Escrituras, você não veria onde. Ele gostava dos portões. E o Senhor amou as portas de Sião. Mais do que todas as moradas de Jacó. Salmo 87 versículo 2. Jacó significa todo este vasto mundo e todos os confortos que você poderia, pelo uso da lei, como ele fez e ele usou a lei com sabedoria. Ele enganou o sogro usando a maravilhosa técnica de colocar coisas populares e essas coisas, como choupos antes das fêmeas na hora da procriação. E naturalmente, quando os touros passaram para gerar as vacas, eles estavam olhando para essas listras. E ele fez um acordo com o sogro de que todos os descendentes que tivessem listras e manchas pertenciam a ele, e aqueles que não eram, e o pai sabia que isso era uma coisa fácil de conquistar, pela simples razão de que ele tinha todas as vacas marrons, todas da mesma cor. E Jacó colocava diferentes listras nos potros e manchas no potro, e à medida que iam sendo gerados, aquela impressão daquele momento de intensidade, eles reproduziam em si mesmos o que estavam olhando. Assim, o homem sempre se torna aquilo que vê, principalmente no momento da criação. Então aqui estava o ato criativo, e Jacó foi mais esperto que seu sogro, Labão, e ficou com todo o gado. Então, quando eles produziram, não gado marrom, como deveriam, eles produziram gado malhado e listrado. Então, ele usou a minha técnica para enganar todos eles, seu irmão Esaú, seu sogro, aqueles que estavam em batalha, e então, no final, o Senhor mudou seu nome de Jacó para Israel, o homem que governa como Deus. Mas ele gostou dos portões de Sião, onde todos estão enterrados, inclusive seu único filho, Davi. Agora tenha em mente as palavras. E Davi dormiu com seus pais, e está no plural. Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Isso está em 2 Reis, versículo 10. Ele dormiu com seus pais e à vontade dos pais, mas apenas um filho. E nós, o pai, somos individualmente o pai desse único filho, porque só existe um Deus. São necessários todos os pais para fazer o pai. Por hoje é só. Obrigado.